Olá pessoal, tudo bem? Há um enorme esforço aqui em Brasília para tentar votar na Câmara dos Deputados, ainda essa semana, a PEC 45, a PEC da reforma tributária. O objetivo, verbalizado por muitos dos líderes, é votar a matéria apenas com a supressão de textos incluídos pelo Senado, o que evitaria regimentalmente a volta da PEC para reavaliação no Senado da República. Acontece que os sinais que vêm da Câmara são extremamente perigosos para os interesses da Zona Franca de Manaus e, consequentemente, do povo do Amazonas. Eu já alertava, quando da votação da matéria no Senado, que era preocupante, arriscado, sustentar o modelo Zona Franca na criação por lei complementar de uma CID, de uma contribuição de intervenção no domínio econômico. Ou seja, o modelo criado no Senado diz que toda vez que um Estado fosse produzir um bem que era produzido na Zona Franca, sobre essa produção fora da Zona Franca, incidiria uma contribuição de intervenção no domínio econômico. Acontece que para essa matéria ser aprovada, precisa do apoio dos deputados dos outros estados, dos estados que pagariam pela CID. E isso tem gerado uma enorme reação. Reação verbalizada pelo governador de São Paulo inicialmente e uma reação agora verbalizada pelo próprio relator, que deu uma declaração ontem dizendo que com o modelo aprovado pelo Senado, uma indústria poderia se instalar em Manaus e onerar o seu concorrente instalado fora de Manaus. Há um equívoco nessa conclusão, porque hoje já é assim. Hoje uma indústria instalada em Manaus não paga IPI e uma indústria instalada fora de Manaus que produz o mesmo que é produzido em Manaus paga IPI. Isso é da essência do modelo Zona Franca de Manaus. E o STF tem reiteradas decisões sobre esse tema, entendendo que não só a renúncia fiscal tem natureza constitucional, mas que a vantagem comparativa, a vantagem entre produzir em Manaus e produzir fora, também tem natureza constitucional e por isso pode ser preservada, deve ser preservada. Foi isso, inclusive, que sustentou a decisão do ministro Alexandre de Moraes quando da redução linear do IPI. Ele manteve a redução do IPI dos bens não produzidos em Manaus e considerou inconstitucional dos bens produzidos em Manaus, justamente porque isso diminuía a vantagem comparativa entre produzir em Manaus e produzir fora. A CID tem esse objetivo, o objetivo de, com a redução da carga tributária fora de Manaus, você ter um gatilho que garanta a manutenção da vantagem comparativa. E é isso que está em risco hoje. E é natural que isso esteja em risco, porque nós estamos falando de 26 estados da federação aprovando um tributo para não onerar a sua atividade industrial para preservar a Zona Franca de Manaus. Nós nunca precisamos disso, porque o Supremo sempre entendeu que o dispositivo constitucional da Zona Franca é autoaplicável, não depende de lei complementar. Então, é preciso absoluta atenção, absoluta articulação política, absoluta capacidade de diálogo, absoluta compreensão dos aspectos técnicos dessa medida por parte da nossa bancada, dos nossos 8 deputados federais, para que a gente consiga fazer o convencimento, sob risco de nós sairmos dessa reforma tributária sem um mecanismo tributário para manter as vantagens comparativas da Zona Franca de Manaus. Há outras preocupações no tema, em especial para a indústria do Norte, Nordeste e Centro-Oeste, em especial a indústria automotiva, que teve um benefício estendido pelo Senado e que a Câmara pretende reduzir, o que sinaliza um caminho de uma reforma tributária que pode ser instrumento de aprofundamento das desigualdades regionais. No Norte e no Nordeste, no Norte estão os 10 piores IDHs do Brasil. No Norte e no Nordeste estão os piores IDHs do Brasil.
estão os estados menos industrializados, estão os estados com menos participação da indústria nos seus PIBs. E, obviamente, uma reforma tributária não pode ignorar essas profundas desigualdades regionais que existem no nosso país. Então, alerta ligado para a bancada do Estado do Amazonas em relação à CID. Há um movimento muito forte para retirar a CID da reforma tributária. E retirar a CID da reforma tributária significa, se não um tiro de morte, mas um tiro que comprometerá bastante as vantagens comparativas e a atratividade da Zona Franca de Manaus. Fico alerta.